queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 16, por favor. Nós estamos em Pentecostes, uma festa de avivamento. E o avivamento de Pentecostes é exatamente você crer num Deus em que a porta abrindo ou não, Ele continua sendo Deus. Vida no Espírito nada mais é do que uma vida de confiança, onde nós sabemos que o Deus de promessa é o Deus de cumprimento de promessas. Amém? Amém, queridos? João capítulo 16, diz assim, no versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e eu vou-lo há de anunciar. E tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos digo que há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, quem vem a ser isto? Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, não mais me vereis, e outra vez um pouco, e me vereis, e ver-me-eis, eu vou para o Pai. Diziam, pois, quem vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Amém? Pode sentar. Depois de uma ministração dessa, aonde vem a memória, através do coração e da ministração de Carol, a ausência da presença do pastor Quintanilha, com toda a sua família reunida nesse lugar, e ele não está mais no nosso meio. Se não tivéssemos o Espírito Santo Consolador, talvez não suportaríamos essa tamanha perda e essa tamanha falta. Mas nós sabemos que não somos ignorantes a respeito dessas coisas, nem daqueles que estão dormindo no Senhor. Nós não somos ignorantes a respeito das coisas que a palavra nos garante, que pelo Espírito, na palavra, nós seríamos consolados e esclarecidos a respeito. Então, temos que dar continuidade a tudo aquilo que Deus nos deu para fazer, e tudo aquilo que Deus nos deu para fazer segue esse tempo cíclico. E quando hoje eu estava lendo alguma coisa a respeito daquilo que a gente já cansa de ouvir, a respeito de Pentecostes, a respeito das festas bíblicas, e nós estamos na 4ª festa bíblica, porque ainda tem, depois disso, de Pentecostes, tem expiação, trombetas e tabernáculos. Então, são festas que cumprem um ciclo anual de Deus, que traz um ensino muito grande. E quando nós estamos vivendo as festas bíblicas, como hoje, Pentecostes, nós estamos dizendo para todo mundo que nós cremos num Deus fiel. Porque o que aconteceu em Pentecostes, eu estava falando aqui antes de começar, ou quando nós começamos, que a revelação daquilo que seria, porque na verdade a festa de Pentecostes ela vem existir depois do ano 300, quando os gregos, a cultura grega começou a ser inserida dentro do contexto do cristianismo, e ficou a contagem de 50 dias. Mas na verdade,
É 50 dias depois da Páscoa, mas na verdade, na cultura hebraica, a festa de Pentecostes é uma festa de colheita, diga, festa de colheita. É uma festa de primícias, aonde nós celebramos os primeiros frutos, e Jesus é o primogênito dos muitos filhos. Então, Pentecostes tem um sentido muito celebrativo. E quando nós escutamos o que Carol acaba de dizer agora, a gente parece que nosso espírito, a nossa alma vai se abatendo em função dessa perda, mas na verdade, a palavra do Senhor diz, o salmista diz no Salmo 115, que é prazerosa para Deus a morte dos seus santos. Então, só pelo Espírito para entender isso, só pelo Espírito ser consolado dessa forma. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, que é muito importante, é que a vida no Espírito Santo, a vida movida por esse Consolador, esse que nos ensina todas as coisas, não é uma vida para nos apresentarmos como alguém que tem poder de Deus, porque o cumprimento na festa de Pentecostes, ela vem na descida do Espírito Santo, no cumprimento da palavra que foi dada ao profeta Joel, que nos últimos dias desceria sobre nós o Espírito Santo. E esse desceria sobre servos e servas, sobre os novos, os antigos, e traria um mover de Deus para o cumprimento de todas as coisas no fim dos dias. O interessante é saber que esse Espírito Santo, ele é o nascedouro dessa igreja de avivamento. Diga amém. Essa igreja que passou por Páscoa, essa igreja que teve a sua vida liberta da morte. E aí eu gosto de falar das festas, porque Páscoa fala de uma festa familiar, aonde nós celebramos na nossa casa, celebramos com a nossa família, nos guardamos debaixo dos umbrais das portas ungidas pelo sangue do Cordeiro, e quando o Cordeiro era maior do que poderia ser consumido pela família, chamava-se os amigos. Mas a festa de Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias após a festa de Páscoa, mas é a festa das famílias, todas as famílias juntos. E eu acho lindo porque é nessa festa que Deus resolve trazer à existência para todas as nações da terra a igreja dele. A igreja que, dotada do Espírito, cheia do Espírito Santo, iria cumprir uma missão. E eu acho lindo isso, porque Deus não desperdiça nada. Ele quer te encher do Espírito Santo. Vou repetir, Ele quer te encher do Espírito Santo. Tem crente aqui? Vou te dizer de novo, Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele não quer te encher do Espírito Santo simplesmente para te consolar, como estava prometido, e veio, e Jesus confirmou essas coisas nessa palavra aqui. É preciso que eu vá para que o outro Consolador venha e esteja com vocês. Mas o que eu quero que você saiba é que a vida no Espírito Santo é para você ser usado pelos dons espirituais. Uma vida cheia do Espírito Santo é para que você seja usado pelos dons ministeriais. A vida cheia do Espírito Santo também é para você ser usada pelos dons da graça. E quais são esses dons? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga escola de líderes. Diga escola de líderes. Isso. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus é mentira, o anátema Jesus. Porque, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga, o Espírito é o mesmo. Diga, o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diga, o Senhor é o mesmo. E também há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diga, o mesmo Deus opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque
A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ou a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres pelo mesmo Espírito. A outro, profecia pelo mesmo Espírito. A outro, discernimento de Espírito pelo mesmo Espírito. A outro, variedade de línguas pelo mesmo Espírito. E capacidade para interpretá-las segundo o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Diga amém. Diga assim, tudo isso aqui é para mim. Todos esses dons espirituais é para cada um de nós. E Pentecostes é essa chamada a vivermos pelo Espírito e saber que a intenção de Deus ligar os ciclos das festas ao nascimento da igreja em Pentecostes está diretamente relacionado a como servi-lo. E às vezes nós olhamos e pensamos que não temos a capacidade em nós mesmos, ainda que você tenha todo o conhecimento, você acaba, em alguns momentos, confrontando situações que você não sabe como resolver. São aconselhamentos, às vezes são manifestações de demônios, às vezes é palavra de sabedoria, às vezes é um dom de curar, que você quer ver a pessoa sendo liberta daquela situação. E algumas situações nós operamos pelo Espírito, oramos pelo Espírito, nos movemos pelo Espírito, e às vezes nos frustramos porque não vemos as coisas acontecerem de acordo com o que nós queremos. Mas a Bíblia aqui é bem clara em dizer que Ele distribui a cada um como apraz, para que opere de acordo com como Ele quer. O problema é que nós precisamos identificar quem somos nessa geografia espiritual. Nós precisamos entender quem somos nessa chamada de Deus como igreja. Nós precisamos saber aonde Deus quer nos usar, como Deus quer nos usar e nos deixarmos usar. Mas para isso, você precisa acreditar que Ele é Deus. Amém? Amém? Diga assim, Ele é Deus. Ainda que a tristeza venha, Ele é Deus. As dificuldades venham, Ele é Deus. A porta não abra, Ele é Deus. O problema é que nós somos cheios do Espírito Santo, somos uma igreja adotada por Deus, com os dons espirituais, com os dons ministeriais, com os dons da graça, mas negamos a eficácia disso quando passamos por certas situações e negamos no nosso comportamento que Ele é Deus. E às vezes nós achamos que ser cheios do Espírito Santo é estarmos orando em línguas. Ser cheios do Espírito Santo é estarmos adorando incansavelmente. Ser cheios do Espírito Santo é mergulharmos em leituras profundas e longínquas da palavra. Cheios do Espírito Santo é quando nós temos uma palavra de exortação para o nosso irmão. Cheios do Espírito Santo é quando nós nos movemos de uma forma sensível à voz do Espírito. Tudo isso tem sentido. E tudo isso é válido para que a sua vida seja edificada e que você, através da sua vida, edifique outros. Mas ter uma vida cheia do Espírito Santo é você ter a convicção de que quem age através de você é o Espírito Santo. E que se há sinais na sua vida de milagres, é o Espírito Santo. Se há uma palavra que preenche o vazio na vida de uma pessoa e você foi um instrumento poderoso, é o Espírito Santo. Se você ora por alguém e essa pessoa se levanta na sua enfermidade, é o Espírito Santo. O que nós precisamos é, nesse entendimento, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque, na verdade, irmãos, a festa de colheita, diga a festa de colheita. Diga assim, a festa de colheita. A festa de colheita, como disse o mestre Celso hoje, requer uma pergunta: por que é a colheita? Diz aí, por que é a colheita? Diga assim, por quê? Houve uma semeadura. Quem semeou? Fomos nós.
em obediência àquilo que o Senhor tem nos dado. Mas quem deu crescimento ao fruto? Quem foi? Quem deu o tempo certo para a colheita? Então você diga para a pessoa que está do teu lado assim: semear é uma responsabilidade minha. Mas o crescimento, quem dá é Deus. E o tempo e a estação para a colheita, quem dá é Deus. Quando você entende isso, você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo sempre, porque vida cheia do Espírito Santo é tempo de colheita. Não é a festa de Pentecostes? Não é tempo de colheita? Sim ou não? Eu quero dizer para você, se você andar todos os dias da sua vida cheio do Espírito Santo e vivendo uma vida útil, porque ser cheio do Espírito Santo não é para você ter o título de alguém que é santarrão, não. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter o título de alguém que ora e as coisas acontecem, não. Ser cheio do Espírito Santo não é você ser alguém que tem uma fala diferenciada, não. Ser cheio do Espírito Santo é dar frutos. E frutos que glorifiquem a Deus na sua vida e através da sua vida. Hoje nós aprendemos, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque nós temos um estereótipo de vida cheia do Espírito Santo quando olhamos alguém orando em línguas, fala, uau! E tem gente que ora em umas línguas bonitas, diferentes. Eu conheço um que ora em inglês, eu acho lindo aquilo. E eu não estou falando zombando, não, eu acho lindo porque tem uma sonoridade diferente da língua que eu oro. Tem outros que oram, parece um russo orando. Não é? Tem gente de tudo quanto é jeito se movendo pelo Espírito Santo. Isso impressiona no primeiro momento. Mas o fruto disso, que é uma vida que com esses dons servem para o serviço da igreja, o serviço do reino, e para que as pessoas sejam beneficiadas por aquilo que Deus te deu, eis aí o nosso desafio. E quando nós aceitamos esse desafio e entramos na dimensão daqueles que são usados pelo Espírito Santo e os frutos começam a ser vistos, nós começamos a ver uma igreja dinâmica. Uma igreja que nasce debaixo desse mover para ser útil, porque não haveria condição dessa igreja se mover na terra e avançar contra as portas do inferno se ela não fosse cheia do poder do Espírito Santo. Se nós olharmos a realidade espiritual de cada um de nós que entramos aqui e das situações que cada um vivia antes, só pelo poder do Espírito Santo você está livre hoje. Diga amém. Glorifique o Espírito Santo aí, amém? Mas essa festa, por ela ser uma festa de colheita, ela precisa ter em nós um sentimento de gratidão. Você sabe por que muitas vezes nós ficamos na vida de crente na mesmice? Porque nós somos esquecidos, para não dizer ingratos. Nós somos pessoas que queremos ser cheios do Espírito Santo para as realizações futuras, mas esquecemos o quanto o Espírito Santo nos guardou quando estávamos cheios dele no tempo passado. E com isso, nós começamos a negligenciar aquilo que Deus quer que a gente faça, porque eu quero dizer para você, o Espírito Santo quer te dar uma experiência nova todo dia. Ele não quer que você tenha a experiência do passado, quando você orou por alguém há 20 anos atrás, essa pessoa foi curada. Ele quer que você tenha essa experiência hoje. O problema é que nós temos que nos mover nessa festa ao entendimento de que Deus quer que você seja como o samaritano. Se envolva com as pessoas que precisam e com isso seja um instrumento, uma boca divina, uma boca de mudança, uma boca de restauração, uma boca de libertação para as pessoas. Para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Diga, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Diga, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo também nos leva ao entendimento que nós precisamos viver comunhão. E aí eu quero terminar essa palavra hoje dizendo para você uma coisa. Os dons espirituais, eles são distribuídos a cada um como Deus quer. Claro que tem que haver um interesse da sua parte de buscar os dons com zelo. Mas aquele que profetiza não é maior do que aquele que ora em línguas. Ou aquele que interpreta não é maior. Porque o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, amém?
Amém? O problema é que nós não queremos ser o menos reconhecido. E aí entra uma vaidade, porque, na verdade, nós não precisamos viver a vida cheia do Espírito Santo para causar nos nossos irmãos um nível de inveja ou de desejo de ser como você é. Eu quero dizer para você que Deus quer que você seja como Ele quer que você seja. Muito diferente de mim e de tantos outros. Mas esse mover do Espírito Santo, o que traz para mim o entendimento, e aí eu quero que você vá lá para Atos, capítulo 1, e você vai ver que existia num lugar, depois de Jesus aparecer 40 dias, e no 40º dia ele é assunto aos céus, eles ficam no cenáculo 10 dias esperando a descida do Espírito Santo. E aí eu acho lindo, porque em Atos 1 diz assim, Atos 2, por favor, desculpe. Cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, reunidos no mesmo lugar. Diga, reunidos no mesmo lugar. Diga de novo, reunidos no mesmo lugar. De repente, diga, de repente. Diga assim, as coisas do Espírito, elas se movem, de repente, na nossa vida. A única coisa que temos que fazer para que o Espírito Santo se mova em nossas vidas de forma de repentina é estarmos em obediência. Aqui o texto diz que eles ficaram em Jerusalém, porque Jesus disse, fique em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. E designou-os para isso, ordenou-os para isso, para que eles estivessem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Mas olha só o que diz a Bíblia. Então, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre a cabeça de um deles, de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a orar em outras línguas, segundo o Espírito lhes havia concedido que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses homens que estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, os romanos que aqui se residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? E aí o que eu acho tremendo é que nessa reunião as diferenças foram quebradas. E eu amo falar sobre unidade, porque eu sei o que me une a você, diga, é o Espírito. Nós podemos ter inúmeras ideias diferentes, mas o sentimento que nos une é porque nós somos do mesmo Deus, fomos batizados no mesmo batismo e vivemos debaixo da mesma ação do mesmo Espírito. Isso me faz amar você com todas as nossas diferenças. Afinal, eu nem sei quem você é no corpo, se você é braço ou dedo. E eu também não sei se eu sou braço ou dedo, mas eu preciso de você e creio que você precisa de mim. Isso é vida cheia do Espírito Santo. O problema é que às vezes algumas pessoas cheias do Espírito Santo se tornam ermitãos. Elas se separam, elas se colocam numa condição melhor ou numa condição de quem é mais merecedor. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele não se derrama na vida de ninguém por merecimento. É graça de Deus, porque você foi atingido e o que te alcançou foi a graça de Deus e você pela fé foi inserido numa família maravilhosa chamada família de Deus. Mas o que nos une é o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo me une ao meu irmão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o Espírito Santo
meu menino, é você. E eu quero, junto com você, cumprir a chamada desse tempo, que se chama hoje, para a pregação do Evangelho, debaixo de poder e muita autoridade. Mas sabe o que acontece? Acontece que daqui a pouco nós começamos a deixar a nossa natureza humana carnal vencer a vida no espírito e começamos a olhar o irmão com defeito. Esses dias Raquel tem elogiado muito João Feital. Porque João Feital, quando vai cumprimentar a gente, como é que ele cumprimenta? Vem cá, João, fala aqui. Olha como é que o João cumprimenta a gente, quer ver? Graça e paz, a paz do Senhor, boa noite, shalom, Shabbat, shalom, glória a Deus e aleluia. Nós estamos na secretaria, trabalhando, a porta toca. Olha a porta. Quem é? Quem é? João. E João se move assim. E aí, eu sempre falo de João, e agora a Raquel está admiradora dele. Amor, João tem um jeito muito... Eu falei, mas você nunca tinha visto João? Já, mas ela está numa admiração por ele. Ainda bem que ele é casado com Kátia e eu sou casado com ela. Eu sou muito mais bonito que ele. Claro, né, João? Mas eu tenho que dizer isso de mim mesmo, né? Senão... Não, mas ela disse que não carece de ciúme, não. Eu sei disso. Eu só falei para brincar. É aquele meu jeito que eu não consigo controlar ainda, entendeu? Fazer graça onde não tem que fazer, né? E também trazer esse tipo de pensamento na cabeça dos irmãos. Não tem nada a ver com isso. Mas eu achei lindo demais, Raquel, admirar isso, porque eu já admiro isso de João há muito tempo. João tem uma história, irmãos, que eu já contei aqui 200 vezes e vou contar milésima vez. João tem uma história de perda total. Sabe o que é perda total? O homem sofre um acidente, morre toda a sua família, e 9 dias depois ele acorda no hospital e descobre que mulher e filhos, nora, todo mundo morreu. Não tinha namorada do... Não tinha não, João, desculpa. Então eu aumentei, era a família toda. A família toda dele morre, e 9 dias depois ele acorda do coma, sem ninguém. Só que João tem uma história muito mais triste antes, que é a história de um menino que viveu em orfanato. Já viu um menino que viveu em orfanato que não come cebola? É João. Ele viveu em orfanato, não come cebola, não come legume, não come nada. Você morria de fome então no orfanato. Eu acho que ele lavava os banheiros bem excelentemente, aí nego dava batata frita, bife e arroz para ele, com ovinho. Mas é João. E aí, quando eu olho para João, irmãos, eu vejo que Deus é Deus. E eu não estou falando apologia ao homem, não. Eu estou falando, a vida dele cheia do Espírito Santo. João só pode ser alguém... Aí eu perguntei um dia para ele, João, por que você vive essa alegria toda diante de uma perda? Eu nunca vi João falando... Ele falou assim, apóstolo, um dia eu orei de joelho na minha cama e disse, Senhor, se o Senhor não remover toda essa saudade, todo esse sentimento de perda, eu não vou conseguir continuar vivendo. E ele levantou outro homem. Pergunto a você, foi a oração ou foi o poder do Espírito? Foi o poder do Espírito. Ele levantou outro homem. Começou a tirar todas as fotos da família. João simplesmente sepultou toda a memória fotográfica da família toda. Sabe o que é isso, gente? Você sepultar a memória fotográfica de uma relação de casamento é uma coisa agora de filhos. Sepultou tudo. E João começa uma nova história. Só alguém cheio do Espírito Santo. Você não encontra João murmurando, você não encontra João falando do passado dele, você não encontra João, você só encontra João alegre. Ele bate na porta da gabinete assim. A gente sabe que é ele. E eu entro cantando. Se Deus fizer... Eu chego aqui na igreja assim. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E aí você acha que se faz isso e se vive dessa forma por estímulo pessoal
ou você precisa conhecer da palavra que te garante? O Senhor disse, olha, vocês não vão ficar sós, eu vou mandar, é necessário que eu vá para que eu envie o outro Consolador que vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo Consolador habita em você. Ele é o que te guarda, Ele é o que te ensina, Ele é o que te protege, Ele é que quebra o jugo, Ele é que faz com que a vida de Deus se manifeste em você de uma forma livre, sem religiosidade. E aí eu quero terminar dizendo para você que se nós não vivermos essa vida no mover do Espírito e vivermos simplesmente Páscoa, que é a liberdade que nós tivemos em Cristo, e começarmos uma novidade de vida, nos tornaremos religiosos. E essa religiosidade, obrigado, João, e essa religiosidade, ela simplesmente vai fazer com que você seja enfadado por uma vida continuada, e às vezes de mesmice, das mesmas conversas, dos mesmos assuntos, sem nenhum projeto futuro, sem nenhum projeto de mudança, sem nenhum projeto revolucionário, sem nenhum projeto sobrenatural. Porque eu quero dizer para você, se você for viver uma vida simplesmente de Páscoa, você vai esquecer do Egito que você viveu. Mas se você viver uma vida que foi liberta da escravidão do Egito, cheia do Espírito Santo, todas as vezes que você sentir vontade de voltar para o Egito e comer das comidas da panela do Egito, ou se você sentir vontade de provar das coisas do passado, o Espírito Santo vai te conduzir a uma novidade de vida. Ao entendimento de que a alegria dele sobrepuja qualquer outra felicidade momentânea. Porque aí nós precisamos aprender uma coisa. Hoje Celso falou uma coisa interessante. Como se encher do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ensina, em Efésios capítulo 5, que nós devemos andar salmodiando. Andar cantando. Você já experimentou andar cantando? Já? Experimenta andar cantando para tu ver. Tem um ditado popular que diz que quem canta seus males espanta. Não é? Começa a louvar a Deus. Começa a bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Dá uma topada e diz, glória a Deus porque eu tenho o dedão do pé. Aleluia. Comece a andar na vida reconhecendo o que Deus já fez. Quem você é. Aquilo que você tem de valores. Comece a se mover de uma forma e com o entendimento de que você já foi abençoado. Deus já te cobriu com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes nele, em Cristo, amém? Amém? A única coisa que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo nessa hora é trazer à existência, na sua vida e na vida daqueles que te cercam, uma vida cheia de louvores a Deus, de gratidão a Deus. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Eu sei que cada um tem suas perdas, cada um tem seus ganhos, cada um tem seus desafios, cada um tem suas guerras. Mas eu pergunto a você nessa noite, você acha que Deus, no seu plano eterno, Ele fez com que a igreja nascesse debaixo de um mover desse, para que a gente continue vivendo a mesma coisa, ou para que a gente tenha uma novidade diária? Experimente. A hora que você acordar, você não acordar reclamando, mas você acordar louvando a Deus, agradecendo a Deus, aprendendo a agradecer. Diga, eu preciso aprender a agradecer. Diga, eu preciso aprender a agradecer. Sabe por quê? Que quando você agradece, as coisas se movem na sua direção com muito mais facilidade. Eu estou fazendo um projeto agora, que é um projeto de uma reforma. E eu estou lá com o Rodrigo. Rodrigo está aí? Não, né? Rodrigo foi de manhã no projeto. E com outro time lá. E com um dos secretários da de Celso, que está me ajudando na obra lá. E toda vez que eu chego lá, tem alguma coisa, fazer reforma é um desafio. Que você mexe numa tomada, para trocar a tomada, tem que trocar toda a fiação. Você conserta uma torneira, tem que quebrar a parede, tirar joelho, perna, tornozelo e pé. Tem que trocar tudo. E aí os rapazes estão impressionados, porque eles sabem do meu desafio, no que eu estou fazendo, das dificuldades que eu estou tendo.
Mas ele disse assim: apóstolo, o senhor chega aqui sempre falando as coisas boas, dá a palavra. E tem um lá que diz assim: fala aí, profeta, a palavra. E aí eu falei para ele assim: você imagina alguém chegar aqui e me ver cabisbaixo, reformando essa casa, dizendo: poxa, que casa difícil. Toda hora que eu mexo numa coisa tem um defeito na outra. Vou fazer isso aqui mais ou menos. Vou fazer isso aqui engatilhado. Vou fazer isso aqui. Aí ele falou assim: mas como é que vão saber que o senhor botou fio novo em tudo? Eu falei assim: eu vou deixar 2 tomadas sem tomada. 2 buracos sem tomada. Por quê? Porque quando alguém chegar e dizer assim: ih, eu esqueci a tomada aqui, eu quero olhar o fio novinho. Eu falei: é porque eu fiz o fio todinho novinho. Ele: mas por quê? Porque eu estou feliz de fazer uma reforma numa casa que nem vou morar. Mas alguém vai chegar lá e dizer assim: caramba, esse cara fez uma coisa aqui muito legal, serviu para me abençoar. E aí eu vou dizer para a pessoa: eu fiz como se fosse para mim. Você entendeu? O problema todo é que quando nós começamos a viver a vida de liberdade que Cristo nos libertou por causa de Páscoa, nós temos um tempo de agradecimento, porque a gente sabe que Ele mudou nossa sorte, que Ele nos arrancou de um lugar de trevas e nos colocou num caminho de luz. Ele abriu a porta da verdade, Ele abriu a porta da vida e Ele abriu a porta do caminho. São 3 portas que em Cristo são liberadas para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, a porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida. Uá! Aí você entra por essa porta. Se você não tiver consciência de que para que dar continuidade nessa caminhada de uma novidade de vida, você tem que viver as coisas espirituais, porque o que faz você ficar no relacionamento da igreja é entender o quanto que espiritual você ficou, porque senão isso aqui vira um clube, o pior clube que existe. Por que eu digo que é o pior clube que existe? Porque algumas pessoas tentam apontar para as outras e chamá-las de hipócrita, quando na verdade essa crítica em relação ao outro, no que diz respeito à hipocrisia, aponta para nós mesmos. Porque se nós chamamos alguém de hipócrita e não falamos com essa pessoa mesmo, hipócritas estamos sendo. Se chamamos alguém de mentiroso e não falamos para essa pessoa mesmo para que ela seja curada, nós estamos entrando na mesma rota da crítica. Mas eu digo para você, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo faz com que eu seja dotado dos dons espirituais, para que junto com o meu irmão, dá a mão a ele aí, diga assim, para que junto com você, meu irmão, formemos o corpo perfeito, saudável de Jesus, que se chama igreja. Por isso que eu gosto desse tempo de comunhão, e eu quero dizer para você, ter comunhão um com os outros só pelo poder do Espírito Santo. Aliás, isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, tão verdade, que o casamento em que Jesus começa o ministério dele de milagres precisou do Espírito Santo, porque a figura do vinho ali é a figura do Espírito Santo. Diga assim: Pentecostes é uma festa que me posiciona no reino de Deus para viver o dia de hoje apontando para a eternidade. Diga assim: é uma colheita tão maravilhosa que não dá para conter em mim. Eu quero ser um instrumento para abençoar você, abençoar sua família, abençoar aqueles que se aproximam de nós. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu gosto muito de fazer um paralelo entre Páscoa e Pentecostes de Marcelo Guimarães. Ele diz uma coisa muito interessante.
Em Páscoa, nós somos livres da vida de pecado e começamos a entrar numa novidade de vida. Diga: Páscoa me liberta do que me prendia no mundo e nas minhas vontades. Isso é Páscoa. Mas Pentecostes é uma festa que te liberta para servir. E hoje o testemunho que Betânia deu na hora da oferta foi impactante. Ela falou sobre o serviço de generosidade que uma discípula dela fez com uma pessoa que na casa dela não tinha o que comer. E ela, orando, pediu ao Espírito Santo para ajudá-la naquilo que a amiga dela precisava, porque ela tinha perdido 70% do seu salário, onde ela perdeu o emprego dela e o marido perdeu o emprego dele. E alguém moveu o coração a pedido dela e doou R$400 para que pudesse ser feita a compra. E ela tinha tantas necessidades quanto essa amiga. E aí ela fez uma oração, pediu a Deus que tocasse no coração da pessoa, que Deus deu a ela através da oração. A pessoa disse sim. Olha o mover de Deus. Disse sim e fez a doação. Ela foi no mercado e disse assim: vamos no mercado que tem R$400 para você gastar de compra. E ela tinha chorado com Mariana, falei o nome dela. Ela tinha chorado com Mariana, dizendo: Mariana, eu não tenho tido dinheiro para comprar nem nada. Eu tenho um sonho de colocar. Mas ela falou lá: amor, eu sempre erro nesse mesmo, não tem jeito. É testemunho de bênção. E ela foi comprar. E nesse tempo ela sentiu, e alguém falou assim: por que você não compra o que você precisa? E na alma dela estava dizendo: compra o que você precisa também. Ela falou assim: não. E a amiga falou: compra também o que você precisa para a tua casa, que eu sei também que você está com necessidade. Ela falou assim: não, essa oferta é sua, não tem nada dessa oferta que é minha, é sua. E deu. Comprou, fez a compra. E ela disse que tinha uma situação, por causa do nome do marido dela ser homônimo de outro nome, e ele foi viver uma situação de conflito judicial, e ela tinha que ir a Niterói para resolver isso. E Deus moveu um promotor amigo dela, levou-os de carro, porque ela não tinha dinheiro para ir de carro com o marido, de ônibus com o marido, para resolver essa questão. Levou-os de carro, levou num restaurante de luxo, pagou o almoço, pagou a sobremesa, pagou a bebida, trouxe-os de volta para casa e resolveu tudo. Deus deu causa canha para eles, porque era uma situação de homônimos. E aí, qual é o testemunho disso? Que eu acho tremendo. É que quando você está cheio do Espírito Santo, você não pensa em você mesmo. Você pensa em abençoar alguém. Só que Deus, quando você se move pelo Espírito Santo, Deus se encarrega de te retribuir. Quem aqui é generoso? Quem aqui é misericordioso? Quem aqui é doador sabe o quanto que recebe. Verdade ou não é? Quem já teve essa experiência de ser cuidado por Deus de uma forma extravagante? E sabe por quê? Porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo que deseja servir o próximo. E aí eu quero terminar dizendo para você que Pentecostes é uma festa de total poder de Deus, dotando a igreja de uma habilidade inigualável de serviço. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? E quando você vai ser visto como alguém cheio do Espírito Santo? Quando você começar a servir. E Deus vai fazer você servir. E você, através das suas orações, vai ver pessoas sendo libertas, curadas, transformadas. Através do seu serviço, você vai ver o reino se expandindo. Através do seu aconselhamento de sabedoria, você vai ver famílias restauradas. Porque isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então eu queria que você fizesse uma oração por você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pedisse a Deus
que esse poder do dia de Pentecostes se mova na tua vida nessa hora. Se você ora em línguas, pode começar a orar em línguas. Comece a clamar a Deus por sua vida e peça a Ele que te encha do fruto do Espírito, que você seja alguém cheio do amor, cheio da alegria, alguém pacífico, longânimo, cheio de bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Que essa festa seja um ativar na sua vida, um renovar na sua vida, de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero que você comece a orar, comece a se mover do seu lugar, comece a abençoar as vidas, comece a tocar nas vidas, comece a profetizar. Peça ao Espírito Santo para te dar direção hoje, para você orar pelo enfermo, para você ir na casa de um necessitado. Deleite na presença do Senhor e peça a Ele: Senhor, me mova para o lugar do necessitado, me mova para o lugar do cativo, me mova para o lugar do oprimido e faça-me um instrumento poderoso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Comece a falar isso com Deus. Comece a orar, comece a profetizar. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos sido instruídos em todo o tempo a saber que, se andarmos segundo os estatutos e mandamentos do Senhor e fizermos tudo conforme Ele tem nos ensinado, as bênçãos dele viriam sobre nós e nos alcançaria. Nós resistimos isso ainda porque queremos resultados imediatos. Hoje eu estava com 2 casais no projeto e eu estava falando com eles uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho que permanecer, continuando semeando no lugar que Deus me chamou para semear. E esses 2 casais têm filhos pequenos. E eu falei para eles que se tem uma coisa que você pode deixar para os teus filhos, é legado de uma semeadura, que você não vai ter vergonha da colheita. Porque às vezes nós reclamamos do tempo presente, das colheitas que estamos tendo, porque esquecemos das semeaduras do passado. E muitas vezes negamos a nossa desobediência quando não semeamos no tempo presente para a colheita do futuro. Vida de Deus, cheia do Espírito Santo, que inaugura uma igreja de poder, se manifestou em 120 pessoas que, ouvindo a voz do Messias, ficou em Jerusalém. Diga: obediência é a melhor semente a ser plantada, porque a colheita será abundante de toda, diga, de toda a semeadura de obediência. Deus, quando ensina os tempos cíclicos das festas, Ele diz que tem 3 festas que todo mundo tinha que ir a Jerusalém celebrar: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E que todos que fossem às festas, porque todas essas festas eram agrícolas, todas essas festas falavam de colheita, todas essas festas falavam da provisão de Deus, todas essas festas falavam do cuidado de Deus pelo povo. Mas sabe por que Deus falava que eles teriam que ir a essas festas? E não poderiam ir a essas festas de mão vazias, porque eles teriam que renovar a semeadura. E como é que se renova uma semeadura dentro dos propósitos eternos de Deus? Fazendo o que Deus mandou você fazer, trazendo dízimos e ofertas à casa do tesouro, entregando as primícias ao sacerdote. E aí o Senhor diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, que virá sobre vocês muito maior provisão. E eu quero dizer para você uma coisa:
vale a pena semear em obediência. Semear em obediência traz dores. Porque semear em obediência, Débora, é semear no tempo da escassez, não dói? Porque quando a gente está com o dinheiro na medida, quando a gente está com as coisas na medida, a gente fica assim, pô, mas isso aqui daria para outra coisa. Essa é uma semeadura de dor, mas ela traz frutos. Amém? Amém? Então eu quero, nesse momento, as meninas vão entrar numa celebração com os feixes trazendo os seus frutos, porque é Pentecostes. Eu queria que você estivesse preparando a sua oferta. Se você quiser sentar, você pode sentar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar. Eu queria que você preparasse a sua oferta. E a palavra do Senhor diz, em Deuteronômio capítulo 16, que aqueles que viriam celebrar as festas não poderiam aparecer na casa do Senhor de mãos vazias. Eles deveriam trazer oferta, cada um ofertaria segundo a proporção. Olha só que coisa interessante. Deus disse que cada um ofereceria a Deus em proporção daquilo que já foi abençoado. Então Deus não te pede nada que Ele já não tenha te dado. Sabia, Ana? Não pede nada para a gente que seja além daquilo que Ele já nos deu. E Ele diz assim, cada um aparecerá diante de mim com uma oferta segundo a bênção que foi abençoado. Então essa oferta tem dois sentidos proféticos. Um de gratidão, porque você está devolvendo a Deus aquilo na proporção que Ele te deu. Mas um profético, porque você vai semear aquilo que você quer colher no ano seguinte. Porque eles voltariam na festa do ano seguinte, trazendo de novo aquilo que Deus deu a eles, segundo a proporção que foi abençoada. E o apóstolo Paulo diz que aquele que semeia nada, colhe nada. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas aquele que semeia muito, colhe muito. É lei natural. Amém? Amém, queridos? Então prepara a sua oferta. Eu queria que você fosse ficando de pé, com a oferta na mão. Eu gosto que vocês fiquem de pé, não sei porquê. Acho que é porque eu fico de pé o tempo todo. E eu queria orar por você, pela sua oferta, pela sua vida, pela sua família. E eu como pastor seu, eu não sei se você sabe, mas hoje é dia do pastor. E eu sou muito feliz de ter ovelhas como vocês. Eu como pastor quero dizer para vocês uma coisa. O meu maior desejo é vê-los cheios do Espírito Santo. Com os dons espirituais, com os dons ministeriais, com os dons da graça, que estão lá em Romanos capítulo 12, do 3 em diante, até o 9. Depois você lê sobre os dons da graça. E você, pode deixar aqui. E você vai ver Deus te abençoando muito, 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 muito. Amém? Porque era uma oferta de obediência. E o desejo de Deus nessa geração, em todo o tempo, mas agora mais do que nunca, é encontrar nos seus filhos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, desejosos de fazer a sua vontade. Cheio do Espírito Santo para fazer a nossa vontade, cheio do Espírito Santo para falarmos
da nossa própria alma, cheios do Espírito Santo para dizermos aquilo que queremos dizer, cheios do Espírito Santo para fazermos aquilo que queremos fazer, é falácia. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a vontade daquele que te capacitou. Ser cheio do Espírito Santo é ser um instrumento para abençoar vidas em nome daquele que te designou. Uma das coisas mais tremendas do Espírito Santo com uma pessoa de relacionamento é que o Espírito Santo nunca reivindicou honra para ele. O Espírito Santo, ele fazia e sempre fez e continuará fazendo a vontade do Pai. Jesus, quando andou na terra, ele fez a vontade do Pai. E aí eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo quer nessa festa de Pentecostes é levar você ao entendimento de que ele veio convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, daqueles que estão fora. Mas para aqueles que estão dentro, ele foi desejar capacitar você para que essa obra se estenda e a vontade dele seja feita aqui na terra. Do seu interior irão fluir rios de águas vivas. Você vai mergulhar nele nessa noite, amém? Mergulhe você, mergulhe a sua família, mergulhe as suas finanças, mergulhe os seus sonhos no rio de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque eu sei que muito mais do que cédulas, muito mais do que números, os que estão depositados nesses envelopes são as vidas dos teus filhos. E eu sei, Senhor, que muitos estão vindo à frente, entregando uma oferta de dores, porque é aquilo que eles precisam para eles, é aquilo que eles estão necessitando para eles, mas eles estão entregando em obediência, porque o Senhor disse que nós não poderíamos celebrar as festas do Senhor e chegar na tua presença de mãos vazias, mas não dar aquilo que não fosse a bênção do Senhor sobre nós. E eu quero declarar que as sementes que estão sendo semeadas aqui, que foi a bênção que o Senhor abençoou os teus filhos esse ano e que tem abençoado os seus filhos todos os dias, são sementes que produzirão frutos para o próximo ano. E a festa de Pentecostes do ano que vem será uma festa de alegria na vida dos teus filhos, porque virá uma colheita sobejante e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Mas eu te peço, Senhor, enche essa igreja com teu poder através do teu Espírito. Enche essa igreja do conhecimento através do teu Espírito. Enche essa igreja, Senhor, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons da graça através do teu Espírito. E, Senhor, use essa igreja como uma porta de avivamento, como uma porta de vida, de transformação e de restauração nessa geração. Eu sei, Senhor, que é desejo do seu coração fazer com que andemos como corpo, fazendo com que a sua vontade, que está estabelecida no céu, se manifeste na terra. E eu quero abençoar os teus filhos e dizer: sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo nesse período de Pentecostes, e seja um tempo de novidades do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios. Tudo que você empreender debaixo do mover do Espírito Santo seja um tempo de novidades e um tempo de êxito para a glória do Senhor. E essa semente que está sendo semeada hoje nessa festa é a semente da colheita que virá, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Eu quero te agradecer, Pai, por essa celebração. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós e através do teu Espírito nós somos capacitados com dons, com ministérios para executar a obra do Senhor. Dote essa igreja, Deus, desse mover sobrenatural do teu Espírito, que nós venhamos a viver uma vida de poder e autoridade, porque nós fomos revestidos para isso, ó Deus. E nessa festa, Senhor,
nós agradecemos porque a igreja, debaixo desse mover de Pentecostes, é uma igreja que se move, avançando de forma resoluta, de uma forma ousada, de uma forma corajosa, contra as portas do inferno. E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Toda a situação, Senhor, na vida dos teus filhos, que são moveres do inferno para matar, roubar e destruir, nós declaramos agora desfeito em nome de Jesus. E essa vida da igreja, cheia do Espírito Santo, venha provar a abundância do Senhor. Que o amor do Senhor, que é Pai, a graça redentiva de Cristo Jesus, o Filho, e a ação desse Espírito Santo, que está conosco todos os dias e continuará conosco todos os dias até a volta do Messias. Essa igreja avance e conquiste e seja bendita onde for, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Deixa eu te dar alguns avisos. Pode ficar de pé que a gente está indo embora. Dia 1º e 2 de julho, nós teremos um seminário de libertação, falando sobre aconselhamento eficaz. Libertação não é só expulsão de demônios. Libertação é uma caminhada de aconselhamento e de discipulado que promove libertação. Amém? Amém? Então nós teremos no dia 1º e no dia 2 de julho. Mas nós teremos também no dia 8, 9 e 10 de julho, encontro com Deus. Quem aqui já foi ao encontro? Não, vou perguntar de novo. Quem aqui já foi ao encontro? Diz para mim como é que é o encontro. Acho que você vai precisar ir de novo. Deixa eu perguntar, como é que foi o encontro? Está melhorando. Então nós vamos ter encontro. Eu queria que você estivesse mobilizando a tua célula, os teus discípulos, porque nós vamos fazer um encontro lá no Maranata. Vai ser R$120. Você vai poder fazer a prévia da inscrição no dia 24 de junho até o dia 24 e o restante do pagamento até a data. E vai ser um tempo muito precioso. Eu queria que você estivesse envolvido, ok? Amém? Estamos tendo reunião todos domingo de manhã no Projeto Neemias, 9 horas da manhã, culto. Tem sido bênção. Hoje foi uma bênção. Domingo que vem vai ter café. E no domingo dia 25, diga dia 26, domingo dia 26, diga domingo dia 26, vai ter batismo. Então, se você não foi batizado ainda, procure o seu líder de célula, procure o pessoal da coordenação da escola de líderes, para que você passe pela ministração de batismo, ok? Amém? E no dia 25, sábado, nós vamos ter Marcha para Jesus. E a Marcha para Jesus esse ano vai ser poderosa, porque nós vamos estar entregando a presidência do Conselho de Pastores e também vamos estar nos movendo com os Águia de Cristo, que é um grupo de motociclistas que vão ter 300 motos na Marcha para Jesus esse ano. Vai ser uma coisa muito poderosa. Amém? Então esses são os avisos. Procure se informar dos demais. Deus te abençoe. Uma semana poderosa.